sextou ao vivo aí no estúdio, mas estamos aqui na Embaixada dos Povos, em Belém do Pará, um dos muitos hubs, um dos muitos pontos de encontro que reúnem os movimentos sociais aqui em Belém. Agora há pouco estava com a galera do Oiapoque, os Caripuna, das comunidades indígenas do norte do Amapá, que estão discutindo aí o projeto de exploração do petróleo lá na região. Hoje já teve evento com parlamentares lá na Universidade Federal do Pará. Hoje já teve também manifestação logo cedo do povo indígena Munduruku, e houve um diálogo importante entre os Munduruku e o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente, a presidência da COP. Foi um dia intenso aqui em Belém do Pará e uma alegria imensa poder comentar isso com vocês, direto da Embaixada dos Povos, um dos muitos pontos de encontro aqui na COP30. Importante, Juliano, você traz essa informação, porque um dos assuntos que a gente vai conversar são os protestos aí na COP, mas até antes disso eu queria começar repercutindo uma notícia muito importante, a da condenação da BHP pela tragédia ambiental em Mariana, né? A mineradora, que é anglo-australiana, ela foi condenada pela justiça inglesa, vai ter que pagar indenização para as vítimas do rompimento da barragem do Fundão. Isso aconteceu em 2015, você deve se lembrar. E a BHP, ela é, junto com a Vale, a dona da Samarco, que fazia a operação da barragem. Então, é uma decisão assim, importantíssima que a gente aguardava há 10 anos. Essas vítimas, né, os familiares das vítimas, na verdade, aguardando algum tipo de justiça nesse sentido, Juliano. Hoje repercutiu muito aqui em Belém essa notícia, Gabi, porque, não sei se todo mundo sabe, mas a Vale é uma das patrocinadoras da COP, gente. Então, a Vale do Rio Doce, empresa que, de alguma forma, aí também está, né, no rol das companhias que estiveram envolvidas em crimes ambientais, não só ambientais, né, mas crimes mesmo, porque aí nós estamos falando de 18 vidas perdidas, 19 vidas perdidas em Mariana e 272 vidas perdidas em Brumadinho. Então, nós estamos falando de quase 300 brasileiros e brasileiras que perderam a vida no rompimento dessas barragens. Então, repercutiu muito aqui, tanto na fala de parlamentares de Minas Gerais, vários parlamentares estiveram por aqui. Hoje, mais cedo, eu encontrei a Célia Chacriabá, a Bela Gonçalves, deputadas que estão aí também em contato permanente com as famílias que foram impactadas por essas duas tragédias. Esse tema acabou gerando uma grande batalha jurídica no Brasil, entre os advogados da BHP, que tem uma representação brasileira, ex-ministro Zé Eduardo Cardoso, por exemplo, está nessa representação, e os advogados da Vale, né? Então, isso também impactou muito o ambiente jurídico brasileiro, mas, acima de tudo, pessoal, gera uma grande expectativa, a expectativa de que, nos dois casos, possa finalmente se superar a impunidade, né? Porque no caso de Mariana, 10 anos atrás, nós não temos nenhuma condenação ainda criminal, por exemplo, nenhuma pessoa está com seu CPF lá devidamente responsabilizado pelo que aconteceu. Nós temos agora uma primeira condenação, né, da BHP, que é uma condenação ainda no âmbito das responsabilidades administrativas da companhia, que devia ter tomado medidas e não tomou, etc. Mas ainda ninguém preso, ninguém responsabilizado no CPF. Há uma expectativa de que essa decisão possa, então, melhorar as condições para que, tanto no caso de Mariana, 10 anos atrás, quanto no caso de Brumadinho, um pouco menos tempo atrás, se eu não me engano, Brumadinho foi em 2020, né, 5 anos atrás, a gente possa ter, então, finalmente a responsabilização, porque é realmente insustentável a ideia de que você tenha 300 pessoas mortas pela imprudência de uma companhia bilionária e ninguém tenha sido condenado por isso, né? Mostra o poder do capital, né? O poder das multinacionais, o poder das grandes companhias que podem dispor não só de quase 300 vidas, mas também do Rio Doce, da onde milhares de pescadores, comunidades ribeirinhas já não podem mais extrair o seu pescado, o seu sustento, né? Como pessoas que tiveram as suas fazendas, seus sítios, suas chácaras contaminadas pela lama tóxica e não podem mais criar a sua vaquinha, não podem mais plantar. Então, o impacto socioambiental vai além das vidas perdidas. Ela impacta regiões inteiras do estado de Minas Gerais e do estado do Espírito Santo também, no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, é uma expectativa de que essa decisão possa finalmente livrar, ou pelo menos começar a reescrever uma página que supere a impunidade quando se fala de crime ambiental no Brasil.
Não, decisão muito importante, né? A vitória, nesse caso, é do escritório do Cacai Almeida Castro, advogado que participa aqui com a gente do ICL2, ele representando grupos de quilombolas. Grupos que sequer tiveram espaço em mesas de negociação depois da tragédia aqui no Brasil. Então eram quase sempre alijados até das conversas. Ele entra lá, claro, porque a BHP tem dinheiro inglês, tem dinheiro do mundo inteiro, mas principalmente inglês. Ele vê nisso uma possibilidade de punir quem aqui no Brasil não seria punido. Sim, e importante, o Juliano traz esse fato de que a Vale patrocina a COP, né, Juliana, é uma das patrocinadoras. A Vale tem uma presença muito grande em 2 estados no Brasil, Minas, né, que é a origem, Vale do Rio Doce, né, e Pará, né, por causa da exploração do ferro. Um pouquinho no Maranhão, ali em Terceira Ponta. Verdade. Eu tive, Juliano, você contou do impacto, que não é só, entre aspas, Mariana, né? O impacto no Vale do Rio Doce é muito forte. Inteiro. E isso se estende até a divisa com o Espírito Santo mesmo, sem exagero nenhum. Comunidades de pescadores, de quem vive ali na beira do Rio Doce. O impacto é gigantesco, né? E é claro que o impacto muito mais forte para quem vivia ali no entorno. Bairros inteiros também que foram destroçados. Até hoje não houve a reconstrução das casas. Então, é um processo muito, muito lento aqui no Brasil. É bom que tenha havido essa condenação na Inglaterra, dá um pouco de tristeza, porque tem que condenar na Inglaterra para andar aqui no Brasil, mas se isso ajudar, nesse caso, eu acho que bom que venha esse exemplo de fora para dentro, né, Gabi? Eu queria também comentar, o Juliano falou sobre a Vale, né? Tem uma importante matéria que saiu no Intercept mostrando que a Vale e a JBS são as que mais patrocinam a cobertura jornalística na COP. Da grande mídia, né? Então, são empresas responsáveis por violações, né, ambientais. Agora a gente está vendo, finalmente, uma decisão 10 anos depois, mas que elas pagam ali para ter as suas marcas ligadas a grandes jornais, né, a veículos, portais, enfim, durante a COP30, que é o bom e velho greenwashing que a gente conhece, né? Mas a Vale, claro que nega isso, mas, enfim, não sei qual seria o nome adequado para tratar. Patrocina ali para purgar um pouco a culpa, para tentar lavar a imagem, né? E por aí vai. Greenwashing, é isso? É dar uma lavada verde como o próprio nome já diz, né, Rodrigo? É uma obsessão das empresas hoje correrem atrás desses selos, né? Selos, esse certificado. Continua fazendo a mesma bandalheira, mas pega um selinho verde ali, como quem bota no para-brisa ali a imagem de Jesus e continua fazendo tudo errado. Tudo errado. É por aí. Eu vi até, tem um repórter, um importante repórter, né, o Adriano Wilson, que está na cobertura da COP30 também. Ele fez um vídeo para as redes sociais, assim, muito didático do que é greenwashing, né? Que é justamente ali uma mineradora que está há anos extraindo minério no Pará e, assim, produzindo lucros astronômicos com isso, e que colocaram ali uma espécie de banco, que eles chamaram de Banco da Paz, um banco de alumínio, e aí é isso. Aí as pessoas vão lá, tiram foto, entendeu? E aí tá pronto, feito. Resolveu. Tem muito isso. Tá resolvido. Aqui só para deixar bem claro para as pessoas, né? Agora, Juliano, já que a gente está falando da COP30, a gente teve mais um protesto de indígenas por aí, né? Um grupo de 90 indígenas, mundurucus, ocupando a área externa de acesso à Zona Azul. Você vai poder explicar muito melhor do que eu, né? Mas é um espaço reservado aí de negociadores, de pessoas credenciadas no evento. E eu queria entender um pouco melhor essas demandas, né? Eles estão pedindo a revogação de um decreto do presidente Lula, que inclui o Rio Tapajós, também tem a questão dos esclarecimentos sobre os processos demarcatórios, que são muito importantes. Eles foram recebidos pelo presidente da COP, o André Corrêa do Lago, né? Como é que ficou essa situação? É isso, Gabi. Na verdade, aqui tem desde o início da COP, óbvio, o movimento indígena, como qualquer outro movimento social, ele não é totalmente homogêneo. Movimento sem teto, movimento sem terra, os sindicatos, há pluralidade e há diferentes pontos de vista e há diferentes formas de enfrentar os problemas, né? Enquanto você tem uma parte do movimento indígena bem integrado aos espaços da COP, com credencial, com acesso
ao governo, a empresas, etc., você tem alguns que não têm essa mesma condição. É o caso dos Munduruku, né? Os Munduruku que, enfim, já tem uma tradição de ser um povo indígena muito combativo e que já 2 dias atrás, naquele primeiro protesto que resultou na quebra ali de uma porta, né, na entrada da Zona Azul, também estavam presentes e retomaram a manifestação no dia de hoje, né? Para quem não sabe, bom, como é que funciona a COP aqui, eu sei que a imprensa está cobrindo muito isso, mas só para lembrar, a COP tem 2 grandes áreas, né? Uma área que chama Zona Verde, né? Green Zone, que é a área onde estão os estandes das empresas públicas, o acesso é mais fácil, é como se fosse uma grande feira. Tem empresas públicas, empresas privadas, autarquias, a Prefeitura de Belém, o Governo do Pará, o SEBRAE, enfim, vários órgãos, instituições, né, que têm alguma relação com o tema ambiental. Essa área é aberta, qualquer cidadão de Belém pode chegar lá e participar e entrar nessa parte. E tem a Blue Zone, a Zona Azul, que é onde rolam mesmo as negociações. Está na Blue Zone, passa o ministro da Itália, passa o presidente do Senado da Alemanha, passa o deputado do Chile, passa o ativista socioambiental da Colômbia, todo mundo convivendo nesse espaço de negociações, né? São 2 entradas separadas, embora elas estão conectadas, as 2 áreas estão conectadas internamente, mas as entradas são separadas. E o que aconteceu foi que hoje pela manhã os Munduruku bloquearam essa entrada, né, para forçar uma negociação, ou seja, nada muito diferente do que qualquer movimento social costuma fazer, né? Cria um impasse para abrir uma negociação, né? E foi isso que o movimento fez hoje, né? Tem aí, como você mencionou, Gabi, uma crítica muito grande a um decreto que cria um plano de infraestrutura hidroviária para a navegação em alguns rios, né? E se teme que esse plano possa ter como consequência algum tipo de privatização do uso do rio, né? Claro, não vai ter um pedágio como o Tarcísio está fazendo em qualquer esquina de São Paulo, mas tem uma preocupação de que isso possa criar alguma restrição para a pesca e mesmo para o transporte nos rios da Amazonas, em particular no rio Tapajós, tá? Que é aqui no sul. Então, essa é uma primeira tensão que os Munduruku trazem e outros povos indígenas do Alto Tapajós também trouxeram 2 dias atrás. E a outra questão é a demarcação, que é uma tensão permanente, né? Há uma promessa no início do governo do presidente Lula, da ministra Sônia Guajajara, de demarcação de 14 novas terras indígenas, que estavam prontas para demarcação, faltava só vontade política. Dessas 14, se eu não me engano, 12 já foram demarcadas. Então, aquilo que dependia de vontade política, o governo praticamente encaminhou quase tudo, né? Das 14 terras, 12 já foram demarcadas, então andou bem. Agora tem uma questão que são as outras terras, né? Porque tem terras que estão em período de análise técnica, tem territórios que estão em conflito, tem territórios que são fruto de retomadas de povos indígenas. Então tem aí tensões, né? E obviamente as 14 terras indígenas que provavelmente vão ser demarcadas até o final do governo zera a fila, digamos assim, dos territórios que estavam prontos para demarcação, mas não diminui a tensão que existe em relação a outros territórios que deviam estar sendo demarcados e não são. Então essa tensão está presente. Agora eu quero destacar o tratamento do presidente da COP, do André Corrêa do Lago, da ministra Sônia, da ministra Marina, foram absolutamente respeitosos com essa manifestação, foram até lá, encontraram a Alessandra Munduruku, que é a principal liderança, conversaram com eles, acolheram as demandas, né? Então, assim, totalmente diferente do que a gente podia esperar numa COP em outro país. Vejam como é importante fazer uma COP num país democrático, né? A ONU tem se acostumado em fazer COPs em ditaduras como o Egito, em ditaduras como Dubai, onde não pode ter protesto nenhum, porque esses países são muito ricos e pagam a conta, pagam a festa, né? E aí, com isso, a sociedade civil não pode participar. Aqui, ao contrário, nós estamos tendo pelo menos algum nível de pressão. E é importante a pressão, porque a pressão também serve para fazer as negociações avançarem. Então, a manifestação ela foi pacífica, ela foi tranquila, e eu acho que o tratamento que o André Corrêa do Lago dispensou a esses indígenas foi bastante digno e deixou uma marca positiva para o governo brasileiro e para a própria COP, né? Mostrando que COPs em países democráticos são bem mais eficientes do que COPs em ditaduras, né? Muito bom. Eu queria também aproveitar a presença do Juliano aqui para trazer uma atualização de como está aquela história da investida dos Estados Unidos, né, contra a América Latina, principalmente contra a Venezuela. Mas a gente tem uma atualização sobre isso dos altos funcionários militares dos Estados Unidos que apresentaram
para o presidente Donald Trump opções atualizadas para um ataque militar contra a Venezuela. Então, veja só, muita gente que apostava, né, que seria algo, vamos dizer assim, para assustar o Maduro, está cada vez mais grave essa história. O plano tem ataques terrestres, esse plano que foi apresentado, de acordo com fontes da Casa Branca, informações da CBS News também, e o governo Trump também anunciou uma outra operação, né, que pelo nome vai ser mais ampla contra o que eles dizem que é um narcotráfico na América, chamada Lança do Sul. E esse anúncio foi feito pelo Pete Hegseth, que é o secretário de guerra do Donald Trump. Ele não diz exatamente onde que vai acontecer essa operação, né, o local exato, mas diz que vai ser um trabalho conjunto com o Comando Militar Sul, responsável pelas operações no Caribe e na América Latina. É um avanço. Você pega o Trump precisando disso, né? Tá acossado lá por uma economia que não anda, pelo caso Epstein, então tá precisando de uma operação de guerra. E é assustador quando você vê o plano que já vai sair, esse plano vai sair, não é brincadeira. E ao mesmo tempo você vê na Venezuela a Maria Corina Machado, que é a Prêmio Nobel da Paz, não sei porquê, já dizendo que a Venezuela entra num período de transição para a mudança de governo. Então vão tomar. Vão tomar na mão grande? Vão tomar na mão grande. Vão tentar, pelo menos, né? Vão tentar. Eu digo, pelo poderio, chegou mais um porta-avião gigante lá, encostado. Pelo poderio, vão tomar. As ameaças, né, tem também a ideia de normalizar essa maluquice que é você fazer uma intervenção militar na América do Sul, né, depois de tanto tempo. Os Estados Unidos já fizeram isso, em Granada, nos anos 80 ou 70 agora, mas desceram lá com os marines, tiraram o governo e derrubaram. E fizeram intervenções aqui nos anos 60 e 70 de forma mais indireta, aproveitando os militares locais para implantar ditadura, sempre com apoio, né? Aqui no Brasil, mesmo deixaram a frota aqui próxima, se precisasse teriam desembarcado aqui em 64. Agora, uma intervenção direta como essa, olha, eu estou tentando relembrar aqui, num país desse tamanho, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, não é à toa que eles querem intervir ali. A obsessão. Tem uma mata gigantesca, é uma economia que tem muitas dificuldades, mas que tem um peso importante. É diferente da intervenção que eles fizeram em Granada, que era uma ilha pequena, né, e que tomaram num dia. Podem até fazer uma ação de tropas especiais e tal, tirar o Maduro, mas daí a controlar a Venezuela, gente, ali, com toda a crise dentro do chavismo, o chavismo, quem já visitou a Venezuela, eu visitei algumas vezes como repórter, é muito enraizado em setores importantes da população. Tem 30%, 40%... Não vai ser fácil. Não é assim um passeio no parque, né? Mas eles estão tentando criar quase que uma ideia natural. Olha, ficou necessário, é para combater o narcoterrorismo, vamos lá, né? Vamos ver se o Trump vai chegar nesse ponto. Ele está com a popularidade tão baixa que ele está precisando de uma guerra. Todo presidente dos Estados Unidos que está com dificuldades vai para uma guerra. Então me parece que a bola da vez agora, me parece não, está evidente, né, Juliano, que é a Venezuela. Vamos ver até que ponto que eles avançam nisso, se é com tropas mesmo, se é com intervenções pontuais. O que você pode trazer para a gente? Você que está relativamente mais perto aí da Venezuela, né? Quem está em Belém do Pará está bem mais perto da Venezuela do que nós aqui em São Paulo. Né? O clima, eu posso dizer que é praticamente o mesmo, viu, Rodrigo? Bastante calor, umidade, né? E tem aqui, claro, também uma tensão muito forte nos temas socioambientais. Eu acho que esse tema está repercutindo até menos do que deveria na COP, né? Porque se nós estamos já diante de uma grande ameaça ao futuro da humanidade, que são as mudanças climáticas, imagina o que representa a ameaça de uma guerra ou de uma intervenção militar aqui do lado do Brasil, literalmente. Quando você falava, Rodrigo, eu ia lembrando, no século, por exemplo, no período moderno, assim, mais contemporâneo, não há nenhum paralelo de invasão dos Estados Unidos a um país tão grande. O maior que os Estados Unidos invadiu em 2003 foi o Iraque, né? Já se vão 22 anos, a última invasão que os Estados Unidos promoveu a um país que tinha exército, que tinha algum nível de resistência social, né? Até porque na Líbia os Estados Unidos não colocaram tropas, né? Eles só colocaram os seus aviões para garantir aquilo que na época se chamava zona de exclusão aérea, para poder bombardear a Força Aérea Líbia. Mas a última vez que os Estados Unidos entrou mesmo para valer num país grande, ou num país pelo menos, se não grande territorialmente, mas importante geopoliticamente, foi o Iraque, né? E ao longo do século XX,
Os Estados Unidos fez intervenções no Panamá, em Granada, em outros países, né? Intervenções indiretas em Cuba, na Nicarágua, mas ocupar um território, eu acho que desde a guerra contra o México no século XIX não acontece na América Latina dos Estados Unidos invadirem. Então, tudo isso para dizer que é muito, muito, muito custoso. Eu acho que o mais provável é que a gente esteja diante de mais uma das muitas, das dezenas, das centenas, né, de pressões que o Trump promove na forma de bravata para pressionar, né, para tentar arrancar alguma concessão. Assim como o tarifaço no Brasil de 50%. Se revelou uma bravata, porque nem impactou tanto a nossa economia como se esperava, e ele vai recuar dos 50%, eu acho que nesse momento, colocar porta-aviões, dizer que tem um plano, tudo ainda está no campo da bravata. É muito custoso para os Estados Unidos hoje bancarem uma invasão terrestre a qualquer país, menos ainda um país grande, que tem forças armadas bem equipadas, que conta com aliados internacionais importantes como Rússia e China. Então, nesse momento, claro, o mundo ele não virou um lugar bom para fazer previsões nos últimos anos, né? Basta ver o genocídio em Gaza, que muitos achavam que era impensável, basta ver a invasão da Rússia à Ucrânia, que muitos diziam que era impensável, né? Que seria um custo muito grande para o Putin. Então não é um bom momento para fazer grandes previsões tão peremptórias, tão taxativas. Mas verdade é que é muito custoso para os Estados Unidos, uma operação dessa não se desarma do dia para a noite. Então é mais provável que fique essa pressão, fique essa tensão, que vai garantir algumas intervenções pontuais, um bombardeio a um barco, a prisão de alguém, até que ele consiga provar, fechar a narrativa dele de que o governo venezuelano tem relação com o narcotráfico, que é o que eles dizem, embora nunca tenham conseguido provar até hoje, né? É isso. Juliano, bom trabalho por aí em Belém. A gente se vê de novo na semana que vem, querido. Valeu. Muito bom ter o Juliano lá ao vivo com a gente. Muito prazer, pessoal. Um grande beijo. Maravilha.